Povo de Deus, vamos estudar a lição. Moçada, hoje nós vamos abordar o tema da queda de um ser perfeito. E óbvio, tudo que Deus faz é perfeito. A criação de Deus foi simplesmente perfeita. E é tão perfeita que dentro dessa concepção de perfeição, ele põe uma característica nos seres que ele criou, denominada de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de você exercer a sua vontade, de você fazer o que você quiser. É por isso que somos perfeitos, porque temos inclusive o livre-arbítrio. Você não é um robô programado para fazer simplesmente o que o teu Criador quer. Você decide se você quer fazer o que o teu Criador pediu. Isso se chama livre-arbítrio. E por conta deste livre-arbítrio, o ser chamado Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, ele simplesmente quis se rebelar contra Deus. Não é Deus que criou o mal. O ser simplesmente quis. Pastor, eu não entendo. É por isso que é chamado, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, de mistério da iniquidade. É porque não entende como é que o cara quis se rebelar contra o ser perfeito que é Deus. Ele simplesmente quis e não há explicação. Você quer ver uma coisa? Você orienta o teu filho a vida inteira e de repente ele opta pelas drogas. E ele simplesmente quis optar pelas drogas. E você não entende como, tendo uma vida legal, como tendo uma vida estabilizada, o indivíduo opta por um caminho tão ruim. Gente, ele quis. Não dá para entender como alguém opta por fazer alguma coisa que vai lhe trazer muitos malefícios. É porque a pessoa simplesmente quer exercício de livre-arbítrio. Não dá para entender muitas vezes como um indivíduo opta pelo caminho da morte, mas o indivíduo quer, vai fazer o quê? Isso se chama livre-arbítrio. Ei, não seríamos perfeitos se não tivéssemos o livre-arbítrio. E este anjo decidiu se tornar um anjo mau. Lúcifer se tornou o inimigo das nossas almas e houve a queda de um ser perfeito. Não questione a perfeição de Deus ao criá-lo, mas questione de fato essa inconsistência que nós temos de muitas vezes fazer o que nós queremos em detrimento da vontade de Deus. O resultado é sempre uma tragédia que se instaura, assim como se instaurou a tragédia do grande conflito nesta terra. Que Deus nos abençoe, que possamos com sabedoria fazer uso do nosso livre-arbítrio e este livre-arbítrio seja a construção de um caminho em direção à salvação. Use bem o seu livre-arbítrio. Somos responsáveis por ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque tudo que o Senhor cria é perfeito. E dentro dessas características de perfeição está a nossa capacidade de fazer escolhas e nós escolhemos o que queremos e não fazemos nossas escolhas como se fôssemos um robô. Louvado seja o teu nome pelo livre-arbítrio. Ajuda-nos a fazer um bom uso dessa liberdade, dessa capacidade de escolha, em nome de Jesus.